Jorge Prates, 416, 10 de 2024, moção de repúdio e protesto ao projeto de lei 1904 de 2024, que tramita em regime de urgência no Congresso Nacional. Em discussão, o requerimento que acaba de ser lido. Para discutir, inscrita a vereadora Jorge Prates com a palavra. Bom dia a todas, todos e todes, aos servidores da casa e também quem nos acompanha pelas redes. Bom, hoje eu gostaria de falar de um tema muito importante que durante essa semana afetou diretamente as mulheres e as crianças do Brasil inteiro, também as pessoas com deficiência, que é o projeto de lei número 1904 de 2024, que foi aprovado, então, com regime de urgência, um projeto que equipara a interrupção da gestação acima de 22 semanas ao homicídio. Atualmente, a legislação brasileira ela permite que a interrupção de gravidez seja feita em 3 casos específicos. Primeiro, então, a gestação que decorre do estupro, a segunda que coloca em risco a vida da mãe, e a terceira, então, de bebês anencefálicos, ou seja, bebês que não têm o desenvolvimento cerebral desenvolvido, do feto. E esse projeto, número 1904 de 2024, que transmite em regime de urgência na Câmara dos Deputados Federais, ele visa, então, alterar o Código Penal, equiparando o aborto de gestação resultante de estupro ao crime de homicídio, quando acima de 22 semanas. E esse não é um debate sobre ser a favor ou contra o aborto, mas um debate sobre um projeto de lei que visa alterar algumas normas diretamente relacionadas à proteção e aos direitos das mulheres e crianças enquanto favorece o estuprador. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 73.024 casos de estupros no país foram registrados, só que no IPEA estima-se que foram registrados apenas 8,5% desses estupros. Sendo assim, estima-se que em um ano foram 859 mil estupros que aconteceram. 70% desses estupros são praticados contra meninas de até 13 anos, de acordo com o anuário. 57% das vítimas são mulheres negras. 68% dentro de casa. E, para piorar, 64% praticados por alguém da família. E esses dados, eles expõem o quão miserável e também covarde é esse texto desse deputado. Esse texto, ele deixa de reconhecer que, muitas vezes, as meninas não vão a tempo ao médico, porque elas não têm autonomia por si mesmas, e quando descobrem, muitas vezes, já passou o prazo de 22 semanas. Muitas mulheres e crianças acabam não denunciando seus agressores sexuais por uma série de razões profundamente enraizadas em questões sociais, culturais, estruturais, e que perpetuam questões como o medo e a vergonha. E entre essas razões, o medo de represálias, a falta de apoio institucional, o estigma social e a desconfiança no sistema de justiça são os prevalentes. E essas barreiras elas são ainda mais acentuadas no caso de mulheres negras e crianças e pessoas com deficiência que enfrentam uma vulnerabilidade adicional devido ao racismo, à desigualdade social e também ao acesso limitado a serviços de saúde. Para mulheres negras, obviamente, como em tudo, a situação ela é ainda muito mais grave. Nesse caso aqui, equiparando ao homicídio, obviamente, nós vamos continuar enchendo o sistema penal com pessoas negras, aqui no caso, com mulheres negras. E toda essa questão ela é realmente desproporcional justamente por toda essa violência sexual que afeta e que frequentemente a gente não encontra o acesso a serviço psicológico também, que é limitado ou muitas vezes inexistente. Então, a combinação do racismo estrutural, do sexismo, resulta numa dupla discriminação, o que torna também mais suscetível a violência a essas pessoas propensas, então, a não ter um auxílio ou uma ajuda adequada. As crianças com menos de 14 anos também enfrentam enormes diferenças para poder denunciar esses abusos. E nós já discutimos isso aqui várias vezes, a importância de a gente conseguir fazer com que mulheres e crianças possam ter o empoderamento necessário para poder distinguir e também, principalmente, para poder denunciar esses casos de abuso. E a pressão para manter o silêncio, que pode vir de várias direções, elas vêm às vezes de famílias, do ambiente social e às vezes, muitas vezes, de instituições que deveriam protegê-las, como é o caso da Câmara dos Deputados, como é o caso da LEB, como é o caso aqui da Câmara de Vereadores. E, além disso, também, obviamente, essa detecção tardia da gravidez decorrente do estupro, que é comum, as crianças que não conseguem reconhecer,
ou não ter mesmo sinais de que o que é uma gravidez, essas informações elas precisam de cuidados médicos que permitam essa identificação precoce. E às vezes a família ela mora em locais em que realmente esse estupro legal, perdão, essa interrupção legal ela não pode acontecer porque aquela cidade, aquela região não faz esse tipo de tratamento. E leva muito tempo até dentre, né, a identificação da gravidez, até a denúncia, até conseguir, então, muitas vezes o acesso a esse tipo de tratamento, de procedimento. E acontece que, às vezes, passa desse prazo de 22 semanas. E, obviamente, como eu já falei várias vezes aqui, a gente tem um país muito complexo. E se for pensar nessa complexidade que tanto acontece em relação aos abusos, que são violências diversas, que acontecem de diversas formas, a gente não tem como precisar exatamente um prazo, um dado tempo para que isso aconteça, de acordo com essa complexidade que é a sociedade brasileira. Então, é muito importante que a gente não faça disso algo que vá penalizar as crianças, as mulheres e também as pessoas com deficiência, que são as pessoas mais vulneráveis e que acabam sofrendo esse tipo de abusos e de violências também. E o fato, na verdade, é que a proposta, o projeto de lei que criminaliza o aborto após esse período, ele impõe, sim, um fardo ainda maior sobre essas vítimas. Ao invés de receberem apoio e cuidado, elas acabam recebendo uma perspectiva aterradora de serem criminalizadas e encarceradas por até 20 anos. E, na verdade, acho que falar sobre isso é mais do que citar a questão da penalização de 20 anos ou comparar com a pena do estuprador. A realidade é que a gente fala de um Estado que pune uma mulher por ser estuprada. E essa sociedade, ou melhor, esse Estado que faz isso, ele obviamente está a serviço do estuprador. Porque, de fato, ao invés de nós estarmos falando sobre o motivo original que resulta numa situação de aborto, não é o que está sendo posto em evidência. Porque nós não estamos falando sobre o estuprador em tornar mais severa a proteção das mulheres, ao invés de colocarmos uma punição para essas mulheres que já foram violentadas e que já tiveram suas vidas modificadas por conta disso. Então, é um texto, na verdade, covarde, ele é um texto demoníaco, vamos dizer assim, porque ele não observa nenhuma questão dos direitos humanos, ele não considera a posição das vítimas, não considera a vítima como ser humano e penaliza, na realidade, banalizando o estupro, banalizando a situação que a gente deveria acatar como a situação mais aterradora. E sim, discutimos sobre o estuprador e discutimos sobre a questão do que fazer para que as mulheres possam se proteger dessa situação. Então, é um texto covarde, até mesmo porque no artigo 124, ele diz que se a mulher estiver já acabada, toda machucada ou extremamente arruinada, então não precisa de pena. Então não precisa se preocupar. A mulher já foi arruinada, a mulher já foi extremamente arruinada. Então não precisamos de mais nada. É um texto realmente que então coloca o autor como satisfeito nesse caso. Né? Então a mulher é criança, já estará liquidada e não precisa de nenhuma pena através disso. Né? E a questão da pena ela é grave não só por essa questão, porque coloca como a vítima como ré, mas também no lugar que coloca o que ela significa para essas pessoas que fizeram esse texto. Né? De novo aqui, então, ele é um PL do estuprador. Ele é um PL do estuprador justamente porque ele defende esse caso, enquanto colocam as meninas e mulheres largadas nesse processo e pune inocentes, pune os bons e preserva a vida dos maus. Então, é uma covardia realmente esse texto. É um texto que já muitas pessoas se levantaram contra. O Brasil inteiro se levantou contra durante esse final de semana e foi muito importante a posição, o posicionamento das pessoas, porque realmente dá vergonha pensar que alguém pode defender um tipo de coisa como essa. E dá vergonha de pensar que nós somos capazes de produzir algo desse tipo. Não é mesmo? Porque não é um texto polêmico. Esse não é um texto polêmico. Ele é um texto que é criminoso e também inconstitucional. E é realmente criminoso ver um texto num Congresso Nacional que se preocupa mais com os estupradores do que com as meninas. E não é a pena, não são os anos de cadeia que a gente tem que considerar como algo realmente inconstitucional, como algo leviano e covarde. Mas sim o fato de tentar fazer com que essas mulheres se tornem, ao invés de vítimas, as réis. Então, Tem a parte da vereadora professora Josete, vereadora Jorge. Perfeito, obrigado.
Então, não é pena, como eu disse, mas os anos de cadeia, nem os anos de cadeia, mas o que torna tudo isso canalha é justamente a premissa de que a vítima vá parar nos bancos dos réus. E é importante considerar também que a gente não pode esquecer, e é o que tem sido dito nas ruas, que estuprador não é pai e criança não é mãe. E é um fato mesmo que nenhum proselitismo político vai conseguir fazer com que isso se mascare. Eu vou passar rapidamente uma parte aqui à vereadora Josete. Vereadora Josete? A vereadora precisa tirar o mute do microfone. Ele está mutado o microfone da vereadora professora Josete. Ok. Agora sim. Bom dia, mais uma vez, a todos e todas. Inicialmente, gostaria de parabenizar a vereadora Georgia Prats pelo debate, por trazer dados oficiais, dados de pesquisa, e acredito que os nossos debates sempre devem ser pautados, né, a partir de dados estatísticos, de instituições sérias, e é o caso que foi trazido nesse momento pela vereadora Georgia. Eu gostaria só de reforçar algumas coisas. A vereadora fez um debate muito completo, mas eu acredito que nós não podemos nos calar nesse momento. E não só as mulheres, né? A sociedade como um todo. Nós estamos vendo, mais uma vez, a criminalização das vítimas. As mulheres são agredidas, são abusadas, são violentadas e, mais uma vez, são punidas por isso. Não é possível, né, que uma situação e um projeto como esse, inclusive, seja debatido em regime de urgência, um regime de urgência que foi votado em alguns segundos. Então, nós precisamos nos mobilizar, as mulheres, os movimentos de mulheres tiveram uma organização muito importante no final da semana passada, sexta-feira, sábado, tivemos atos pelo Brasil todo e nós precisamos continuar pressionando o Congresso Nacional. É um projeto de um deputado federal, o senhor Sóstenes Cavalcante, que teve a coragem ainda de dizer que ele também apresentou esse projeto para medir forças com o governo Lula. Então, é absurdo, a partir de uma afirmação dessa, você está colocando, né, a vida das pessoas, a vida das mulheres, né, numa situação mais aviltante do que já é, né, a mulher sofrer um estupro. Eu queria reforçar mais uma vez que trata-se, né, de um caso de aborto legal. Nós temos 3 situações previstas em lei e nós estamos dizendo que crianças e mulheres, né, têm o direito a fazer um aborto legal quando foram estupradas. É isso que nós temos na atual legislação. Então, eu vou finalizando aqui e reforço as palavras da vereadora Jorge. Esse é o PL do estuprador, né? O estuprador, ele tem uma pena menor, né, do que as vítimas, né, do que as mulheres, crianças e adolescentes que sofreram um estupro, um ato tão cruel que, na verdade, inclusive, acho que a pena para os estupradores é que deveria ser maior. Então, seria isso, vereadora Georgia, e parabéns pela discussão. Tem a parte do vereador Rodrigo Braga Reis. Obrigado, vereadora Josete. Bom, só considerando rapidamente, o vereador Rodrigo já passa a parte, que a vereadora Josete ela traz 2 apontamentos importantes. Um, que foram 23 segundos para essa aprovação do regime de urgência, né? E a outra questão, vereadora Josete, é que é isso mesmo. Acho que não é nem o fato existe, né, essa questão de colocar 20 anos para um, 10 anos para outro, e a gente sabendo também que logo o estuprador estará nas ruas de novo, fazendo outras vítimas e levando outras mulheres para a cadeia pelo visto, né, de acordo com esse texto. Mas também é importante considerar
que o que é importante nesse texto, até como disse também o Geraldo Azevedo, não é da coisa, né, que eu estava ouvindo, é que é isso mesmo, né? Isso é um texto que revela a cara do estuprador de uma nação e que expõe a sua luta pela captura do Estado, submetendo o país à sua burrice, à sua crueldade, à sua impiedade. Essas são as falas do Geraldo Azevedo, que eu concordo perfeitamente, né? Ele ainda diz que, com certeza, isso vai deixar marcado todos aqueles que se aliaram aos projetos dos estupradores, porque ele ameaça todas as mulheres do Brasil, muito especialmente as meninas, e tudo nele é muito pior para as mulheres pobres e as mulheres negras. Vereador, por favor. Vereadora Georgia, em primeiro lugar, eu queria colocar que realmente eu não concordo com esse regime de urgência que foi colocado lá na Câmara dos Deputados. Inclusive, ontem eu mandei mensagem para alguns deputados federais para se inteirar melhor desse projeto, porque existem duas situações aí. A primeira é que todos nós, ou acredito eu, pelo menos, do nosso pessoal, do nosso partido, nós somos favoráveis à castração química, tanto de estuprador quanto de pedófilo. Castração química resolve o problema, inclusive o próprio partido de vocês podia pedir isso e nós apoiarmos. Com relação ao aborto, existem duas situações. Existe uma legislação que já está vigente, que eu acho que todos nós concordamos com que o que está na legislação é justamente para defender a mulher, para proteger a mulher em casos que são muito específicos, mas também não podemos defender o aborto de uma forma generalizada. A gente não pode, simplesmente, a menina vai lá, transa com o namorado e daí já fica grávida e já quer abortar a criança logo em seguida. Eu concordo, então, eu só queria concordar com vocês que o projeto foi feito de forma atropelada, não foi discutido de forma direita, mas o que os nossos deputados me falaram aqui, que me parece que o projeto não vai ser aprovado do jeito que está, porque realmente não houve uma discussão justa e honesta com todas as partes. Então, eu concordo que nós temos que discutir melhor esse projeto para que não haja erros de interpretação nem de um lado e nem do outro, ok? Então, somente nesse sentido, eu acho que nós temos que esperar um pouquinho, porque se o projeto já for derrubado lá no Congresso, não merece nem ser discutido por nós aqui. Somente isso. Parabéns, vereador. Jorge. Bom, na realidade, vereador, o senhor traz um apontamento que é muito importante. Nós aqui estamos falando sobre algo que já está vigente na lei, e nós não estamos levando isso como aborto geral, como o senhor está colocando. Nós estamos falando de uma questão específica, que é no caso de estupro. É importante levar essa discussão adiante, vereador, porque nós também estamos colocando nosso posicionamento, como o senhor já bem colocou aqui. Não é possível que seja levado dessa forma, não é possível que seja discutido, melhor, que não seja discutido e que não passe pelas comissões até para ver realmente qual que é a questão para que se chegue em plenário. Então, assim como os nossos projetos de lei acontecem, passam pelas comissões e aí sim chega em plenário para uma discussão. Esse regime de urgência é um atropelamento, é absurdo, então nós não podemos permitir realmente que isso aconteça. Eu vou fechando então aqui, só para dizer que, de fato, a vida e a segurança das mulheres não são negociáveis, criança não é mãe, estuprador não é pai, mas é importante a gente pensar que cada lágrima derramada é uma profunda dor, que dificilmente vai ser esquecido pela vida fora. Então, nós não podemos aceitar que os medos e traumas que ficam, né, no corpo e na memória dessas mulheres se tornem aí barganha política. De fato, temos que ter mais seriedade para lidar com isso, e não é dessa forma leviana que nós vamos conseguir fazer isso. Então, é um texto que envergonha, é um texto que traz realmente para o Brasil retrocesso, mas mais do que isso, é um texto que desrespeita a vida das mulheres, das crianças e das pessoas com deficiência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Seguimos na discussão do requerimento. Escrita para discutir, vereadora Maria Letícia, com a palavra. 10 minutos, prorrogáveis por mais 10. Bom dia, agora funciona. Muito obrigada pela possibilidade de discutir. Já informo que estou aqui na esteira das vereadoras que me antecederam, né, vereadora Josete, vereadora Georgia. Esse tema, portanto, se vocês me perguntam agora, serei repetitiva? Serei repetitiva. Vou dizer tudo de novo, porque vocês precisam ouvir tudo de novo. Não só vocês, caros colegas vereadores e vereadoras, mas o Brasil inteiro precisa ouvir tudo de novo. A gente não está discutindo aqui aborto, isso é uma outra questão.
A gente está discutindo a penalização da mulher que, porventura, seja necessário submeter à interrupção da gestação após 20 semanas. São coisas bem diferentes. É importante que a gente entenda isso. Senão cria essa confusão. Porque muito, pessoalmente, no meu olhar de legisladora e de mulher, eu acho que o fundamentalismo religioso tem que parar de interferir na vida das mulheres. Não é possível. Infelizmente, eu uso esse termo aqui, tenho evitado usar, mas é fato que há muitos anos já os direitos das mulheres se veem ameaçados por valores pessoais de um movimento que insiste em levar o debate ideológico para dentro da política. Não cabe aqui debate ideológico. É preciso que se entenda que a saúde das mulheres e a segurança das mulheres está muito acima de um debate que envolva questões religiosas. Não podemos mais considerar este aspecto. E para que vocês compreendam, eu já trago aqui alguns dados. Vamos falar de maneira técnica aqui. Eu trago alguns dados. 74% das vítimas de estupro têm menos de 14 anos. Muito bem. 70% dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa. Em 2022, quase 75 mil pessoas, ou seja, mulheres, foram estupradas. Esses são índices de violência contra a mulher, qualquer índice de violência, né? Lesão corporal, estupro, dano de qualquer tipo que seja, cresce, porque batem recordes no nosso país. Sigamos aqui falando de números, fundamentando a nossa fala em números, não em achismo, não em hipocrisia. É preciso que se entenda o tema de maneira consciente. E daí aproveito e estendo aqui que a ciência é um dos elementos fundamentais para que a gente possa discutir um tema tão importante como esse. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023, 61,4% das vítimas de estupro têm idade entre 0 e 13 anos. 10,4% têm idade abaixo de 4 anos. E por que eu me refiro a crianças? Porque o impacto desse projeto de lei é muito maior nas crianças, muito maior. O que ocorre? Quando uma criança é abusada sexualmente, ela pode passar anos sofrendo abuso sexual, porque ela sofre, em geral, e as estatísticas têm apontado, essa violência dentro de casa. Ou é o pai, ou é o padrasto, ou é o irmão, ou é o primo, ou é o amigo íntimo da família que abusa dessa criança. E ela pode passar anos sofrendo isso, até que um dia, ou um adulto percebe, ou ela vai ter sinais daí nos seus corpos da violência. Nas escolas, muitas vezes, essas crianças veem os seus abdômenes crescendo, porque estão grávidas e sequer sabem que estão grávidas. É preciso que a gente tenha essa consciência de que homens estão decidindo novamente sobre a saúde e a segurança das mulheres. Me refiro à Câmara Federal, principalmente. Porque essas crianças que sofrem violência, gente, elas não sabem pegar o telefone e ligar para um 80, um 81, um 516, um 90. Elas não sabem nem que aquilo que ela passa e sofre, não gosta, elas não sabem nem que é violência. E é um crime, sim. Vejam só, 68,3% dos crimes de violência sexual contra as crianças acontecem, como eu disse, até os 13 e 14 anos, e 9,4% apenas em vias públicas. O que me parece que é claro que aqui a família conservadora está estuprando seus filhos. É isso. Basicamente, quando a gente mistura fundamentalismo religioso com política, dá nisso. E a gente fica discutindo aqui se a gente impõe uma penalização para a mulher que se submete à interrupção da gestação maior do que o do seu agressor. Este foi um presente, um projeto de lei, foi um presente para os pedófilos. Parabéns. Porque se nós fizéssemos uma pesquisa, um levantamento dentro do próprio Congresso, se existe algum tipo de violência contra crianças ou familiares que venham dos senhores deputados federais, talvez a gente tivesse uma boa surpresa aí. À parte. A gente não pode, de modo algum, desconsiderar que as crianças
são revitimizados caso esse projeto de lei seja aprovado. E este é um direito básico que as mulheres, em 1940, portanto, o nosso legislador de 1940 era mais inteligente do que os nossos atuais legisladores, que querem tirar da mulher um direito adquirido no Código Penal em 1940. É uma barbárie, é criminoso a gente entender que é justo tirar um direito que foi adquirido há muito tempo atrás, porque nós temos hoje o crescimento e uma avalanche de projetos de lei que tentam tirar direitos das mulheres. Eu sou médica ginecologista, vocês sabem, e eu posso afirmar para vocês que uma gestação numa criança trará prejuízos gigantes para a saúde dessa criança. O seu corpo ainda é imaturo, ela ainda sofre de fragilidades que vão certamente causar um impacto significativo, não somente na saúde física dessas crianças, mas na sua saúde mental. Muitas entidades, e vocês viram que na sexta-feira houve movimentação no Brasil inteiro, contrários a essa barbárie que estão fazendo contra as mulheres, e muitas entidades têm se manifestado. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Bioética, ela diz, abre aspas, demonstra esse projeto de lei a ignorância das questões de saúde reprodutiva e direitos das mulheres, e ignora o contexto de violência e trauma enfrentado por milhares de mulheres e meninas. Nós estamos falando aqui, portanto, de um crime que se comete novamente contra as mulheres, que é uma violência. Elas deveriam estar aqui, senhores legisladores e legisladoras, sendo acolhidos por nós. Nós devíamos estar desenvolvendo estratégias e leis que acolhessem essas mulheres, que respeitassem o direito delas, e não que fizessem exatamente o contrário. O nosso papel como legislador é não considerar nossos valores pessoais, mas considerar a realidade de todas as comunidades e todas as mulheres, sejam mulheres pequenas ainda, crianças, adolescentes, bem como mulheres adultas, que também acabam se submetendo a uma penalização injusta e desproporcional. Portanto, não cabe aqui para nós achismos e moralismos, porque a gravidez forçada, gente, isso é uma tortura. Uma criança ser mãe é um absurdo, e nós podemos evitar isso. E eu cito aqui, sobre a nossa cidade, estatística da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba. 13,3% das meninas e mulheres que tiveram parto em 2020 tinham de 10 a 19 anos. Estatística da nossa cidade. Essa realidade não está longe de nenhum de nós aqui. De alguma forma, ela toca a vida de todos que estão aqui. Ou porque viveram isso como uma realidade pessoal, ou porque viveram isso na realidade de suas amigas, irmãs, companheiras. Portanto, quando uma criança é abusada sexualmente, e ela não tendo condições de por si fazer a denúncia e procurar recursos, nós, em aprovando um projeto de lei como esse, estaríamos coniventes com a injustiça. Então, me pediram uma parte, eu acho. Tem a parte, os vereadores, vereador Rodrigo Braga Reis e vereadora professora Josete. Temos tempo? Sim, a senhora tem mais 10 minutos. Então, eu passo a parte agora, vereadora Noêmia Rocha, começar pelas mulheres aqui. Não, vereador Rodrigo Braga Reis e vereadora professora Josete. Deixa eu achar aqui. Ah, sim. Então, eu passo primeiro para a Josete e para as mulheres a palavra. Por favor, Josete. Bem, parabenizá-la também pela discussão, vereadora, sempre muito qualificada, e acredito que a sua experiência enquanto médica legista lhe traz, né, muito maior, né, conhecimento acerca do tema. E nós, enquanto mulheres, também precisamos, independente da nossa posição, do nosso cargo, né, as mulheres
que estão nas comunidades, que estão no dia a dia, vivenciando várias situações de violência, entre elas, né, uma das mais cruéis, como já disse, que diz respeito ao estupro. Eu acredito que é necessário reafirmar que muitas vezes, né, se descobre tardiamente a gravidez, como a senhora já bem disse, os estupradores, a maior parte deles está dentro de casa, né, um pai, um irmão, um avô, um padrasto, ou alguém muito próximo da família. Então, muitas vezes, essa menina, né, ou essa adolescente é ameaçada e, por isso, né, demora muitas vezes para buscar ajuda e colocar todo o processo, né, de abuso que, como a senhora bem disse, às vezes está ocorrendo há anos, né, até acontecer uma situação como essa. E o abusador, o estuprador, ameaça essa menina, essa criança, e nós sabemos que isso impede, né, muitas vezes, uma denúncia ainda, né, nas primeiras semanas de gestação. Então, é um projeto de lei que pune as mulheres por serem estupradas. Na prática, é isso. E reafirmando o que a senhora já colocou em relação aos fundamentalistas, nós podemos discordar, né, pensarmos de forma diferente, termos valores morais diferenciados, né, ou religiosos, mas respeitamos que as pessoas dentro da sua casa ou nos espaços religiosos, né, defendam esse pensamento, né, que para eles, né, nesse sentido, seria algo inaceitável, né, a realização do aborto. Mas quando nós tratamos do aborto legal, nós estamos falando de uma legislação e nós precisamos ter a dimensão do que é, né, a sociedade. Nem todo mundo pensa igual. E o poder público, o Estado, ele tem que ter políticas públicas para atender a todas as pessoas, né? E essa é uma questão de saúde pública. E nós precisamos garantir que todo cidadão e cidadã seja atendido, né, em qualquer situação, mas principalmente quando nós estamos tratando aqui de um fato, né, e de uma situação de violência que atinge principalmente as mulheres, as adolescentes e as nossas crianças. Então, nós já acompanhamos situações de meninas que não tiveram acesso, né, de forma adequada ao atendimento dentro da rede pública de um determinado município e que tiveram que buscar, né, um hospital em outro município para poderem realizar essa forma de aborto legal. E, nesse sentido, obviamente, o tempo, né, levou à realização de um aborto mais tardio. E, nesse sentido, nós não podemos desconhecer a realidade, né? Nós temos que trabalhar com a realidade, né, com muita responsabilidade sobre a vida das pessoas, sobre a vida das mulheres. Então, eu quero finalizar aqui o debate dizendo que as mulheres, né, reagiram, o movimento de mulheres reagiu, e nós temos que continuar fazendo essa discussão para evitar que esse projeto entre em pauta e que seja votado. É só assim, com pressão, que nós conseguimos demover, né, a atitude de deputados e deputadas
capacitadas em todos os temas, né? Mas nesse aspecto, nesse tema que é tão difícil, né, de ser debatido, nós temos que pressionar antes que a legislação seja aprovada. Depois não vai adiantar, né? Depois vai para a STF, aí a decisão fica na mão, né, de poucas pessoas, e acho que um tema desse, né, não pode ser definido por um número pequeno, como é o caso do STF, são 11, né, ministros. Nós precisamos levar um debate sério com toda a sociedade. Então, seria isso. Desculpe se me alonguei, vereadora. Obrigada pela parte. Obrigada, vereadora Josete. Você tem toda a razão. A gente tem que pensar como questões técnicas ligadas à segurança e saúde das mulheres. Eu recordo aqui também que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe um número assustador. Apesar de todas as ações, de todos os apoios, de todos os movimentos, de 2021 a 2023, cresceu 8,5% o número de estupros no nosso país. Imaginem. E além de aumentar o número de estupros, agora a gente tenta tirar das mulheres direitos adquiridos. É irracional, é minimamente, como eu gosto de dizer, absurdo que queira, de alguma forma, a legislação trazer prejuízos à saúde e à segurança das mulheres. No mínimo, o que acontece para uma criança, quando ela engravida, ela começa a ter dificuldade na escola porque o abdômen está crescendo. Então, ela vai sofrer um prejuízo à sua saúde física e mental. Ela vai deixar de frequentar a escola porque ela grávida vai sofrer bullying dentro do colégio. E ela vai estar envergonhada, apesar dela não ter sido o causador do crime, porque foi um homem adulto. Apesar disso, ela se sente envergonhada de estar grávida. Vejam com outros olhos e analisem através de outros parâmetros, porque é preciso que a análise seja mais inteligente, mais democrática, mais justa. Eu, sinceramente, acredito que todas as religiões levam a Deus. Todas. Não há que se ter preconceito contra nenhuma delas aqui. Mas a gente sabe, de fato, o que acontece no momento das votações. É preciso que a galera do centro-direita ou da direita seja mais inteligente, estude mais os projetos e que tenha um olhar técnico e científico no desenvolvimento dos projetos de lei. A gente pode... Eu acho que acabou meu tempo, eu finalizo por aqui. Não, o Rodrigo vai discutir, Rodrigo. Deixo você com 15 minutos para a sua discussão aqui, tá bem? Era isso, agradeço imensamente. Obrigado, vereadora Maria Letícia. Seguimos na discussão do projeto. Para discutir, inscrito o vereador Rodrigo Braga Reis, com a palavra, 10 minutos prorrogáveis por mais 10. Falei projeto, discussão do requerimento, vereador Rodrigo. Mas que envolve uma série de coisas, senhor presidente, entre eles a questão democrática. A vereadora Maria Letícia vem aqui, sobe, fala da direita, da questão democrática, mas não permite que a gente faça a discussão. Pediu a parte aqui, não me concedeu a parte, pulou meu nome para outra pessoa antes. Repito, por que essas pessoas falam tanto e gostam tanto do aborto, mas em nenhum momento pedem a castração química dos pedófilos? Por que não a castração química dos pedófilos e dos estupradores? Em nenhum momento citam isso aqui. Então, com relação a essa moção, eu vou votar contra, pois o pessoal da esquerda, do PT, do PV, vereadora Maria Letícia, são contra a discussão, contra essa discussão. Não vão impor nada para nós. Eu acho que o que está na lei já está claro, que protege essas pessoas que foram estupradas. Concordo com a Georgia Prates, não deveriam ter colocado esse projeto no Congresso Nacional em regime de urgência, que realmente eu concordo com Vossa Excelência. Aí sim é uma vergonha. Mas vir aqui na frente e discutir, querer liberar para fazer o aborto de forma indiscriminada, isso é uma vergonha para nós. É triste para Curitiba e o povo de Curitiba não permite isso. Você está entendendo? Nós precisamos levantar esse assunto.
mas de forma honesta, de forma justa. Agora, eles tentam misturar as coisas e querer colocar o aborto de forma indiscriminada. Quem quiser vai lá e faz o aborto. Assim não. E vamos, peço para você, vereadora Maria Letícia, vamos propor pelo PV a nível nacional castração química de pedófilos e de estupradores. Vocês topam? Vocês topam? O PT topa? Então vamos, nós votamos junto e vamos trabalhar todo mundo junto aqui para isso. Mas não, agora o bandido não vamos se meter, né, com o bandido. Imagine aqui no Brasil hoje, a nível nacional, imagine que nós vamos pedir punição para o bandido. Então vamos tomar vergonha na cara e vamos batalhar para condenar o estuprador, o pedófilo e proteger sim as nossas crianças, as nossas meninas e as nossas mulheres, porque não é só meninas que são estupradas. Mas autorizar um aborto de forma indiscriminada, a gente vê aí os baile funk no bairro, a mulherada sai, a meninada sai com um monte de namorado, fica grávida e daí quer fazer o aborto e quer que a gente engula que o aborto tem que ser de forma indiscriminada. Professora Josete, pelo amor de Deus, professora Josete, ajuda aí também, né? E pede para o PT, para o teu presidente Lula, vamos fazer castração química em pedófilos e abusadores e estupradores. É isso que eu peço para todos vocês. Obrigado. Tem a parte, porém, o nosso tempo, o vereador Rodrigo Braga Reis, vou pausar o tempo, 6 minutos e 34 segundos, mais 10 caso seja necessário. Tinha uma parte pedido pela vereadora Georgia Prates, porém nosso tempo regimental acabou. A discussão do projeto do requerimento continua amanhã, o vereador pode retomar e aí concede ou não o à parte a quem assim desejar, e os demais inscritos poderão refazer suas inscrições para a continuidade da discussão do requerimento e, consequentemente, para a votação.